Sejam bem-vindos à nossa aula expositiva número 3 da disciplina de resistência dos materiais para o curso básico. Nessa aula nós vamos tratar um pouco, dos conceitos associados à flexão simples e composta, ok? E apresentar as tensões geradas nesses fenômenos, da flexão simples e composta, que serão tensões normais e que vão se superpor, eventualmente, as tensões normais devido a forças e cargas de tração e compressão, tá certo? Apresentar as deformações na flexão, e mostrar como a EDBR 8800 trata a flexão simples para estruturas de aço. Muito bem. Bom, um dos objetivos da engenharia estrutural, consiste justamente em vencer vãos livres, ninguém gosta de ter um pilar no meio da sala, como a gente diz, Tá certo? Então um dos nossos objetivos, como engenheiros estruturais, é justamente conseguir vencer os maiores vãos livres possíveis, Mas o que restringe esse objetivo é justamente as deformações devido à flexão, Você passa a ter, chama-se uma curvatura dos elementos estruturais, que mesmo que não leve a sua ruptura, causam desconforto no usuário, tá certo? E outra limitação é a própria ruptura dos elementos estruturais quando vem a acontecer, tá? Então isso é que limita para um determinado material que a gente possa fazer uma estrutura, seja de uma viga ou de uma laje, com vãos muito maiores, Para isso, já existem algumas alternativas desenvolvidas na engenharia estrutural, claro, que são as estruturas apoiadas em pilares, mas aí tem que se ter o cuidado de que os pilares não atrapalhem a funcionalidade da obra, em arcos, tá certo? Em que esses arcos normalmente atuam a compressão, tá? As estruturas estaiadas com cabos, em que esses cabos tracionados ajudam a manter o tabuleiro de uma ponte ou uma laje, sem flexão, sem deformação devido à flexão, sem qualquer curvatura. E também as estruturas protendidas, em que você coloca uma armadura ativa, em que ela tende a comprimir, a parte inferior de uma viga, por exemplo, gerando inclusive uma contraflecha, uma deformação no sentido contrário, de maneira a contrabalançar a deformação devido à flexão, ok? Então existem alternativas na engenharia para vencer esses vãos, Vamos lá. Temos aqui alguns exemplos, numa estrutura em pilares, Você tinha ali um vão de uma ponte ferroviária bastante grande a ser vencido, Esse é um viaduto do Exército, feito no sul do país, tá? É o viaduto ferroviário mais alto, se eu não me engano, da América Latina. Repara que ele tem, pilares de grande altura, mas que não atrapalham a funcionalidade da obra, Quer dizer, ao menos se você tivesse uma estrada ou um rio navegável, por exemplo, passando por debaixo ali do viaduto, aí você já não poderia usar essa alternativa em pilares, ok? Temos aí o vão livre do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Ele é um vão livre bastante extenso, como a gente pode verificar, Você tem ali o apoio apenas nas extremidades, naqueles pilares, E esse vão já utiliza outra técnica citada, que é a estrutura de concreto protendido, tá? Temos aqui uma ponte em arco lá na China, Então repara que ela ajuda a vencer completamente o vão, tá? Então ali não atrapalha qualquer passagem ali de um helicóptero, por exemplo, que queira atravessar a ponte por baixo, Claro, na necessidade, porque ele pode muito bem passar por cima, Mas só ilustrando que ele não interfere. E até porque nesse caso você teria que ter pilares muito altos, Então talvez fosse inviável até a sua execução neste caso, tá? Então optou-se por aquela estrutura treliçada em arcos, em que os elementos trabalham a tração e compressão, tá?
Repara que o arco é ligado ao tabuleiro da ponte, né, por alguns pilares, né, também trabalhando a compressão principalmente. Então é uma outra alternativa das citadas, né, tá? E a ponte estaiada, essa me parece que é a ponte lá em São Paulo, né, recém-inaugurada, e que você também consegue, através do emprego desses cabos, né, tracionados, vencer maiores vãos, tá certo? Então, esses são os grandes desafios da engenharia, né? Nós vamos ter algumas relações entre esforços e tensões, né? Por exemplo, o esforço cortante, dando origem à tensão cisalhante, não apenas no corte simples e duplo, como já foi visto, né? Mas no cortante associado à flexão, tá? Sabe-se que a derivada do momento fletor é igual ao cortante, né? Então, exceto na flexão pura, em que o diagrama de momento fletor é constante, acho que é algo mais raro de acontecer, em uma estrutura submetida à flexão, você vai ter também um esforço cortante associado, né? E esse esforço cortante, como nós vamos ver, dará origem a tensões cisalhantes, né? E o momento fletor dando origem à tensão normal, ok? Muito bem. Para a gente analisar as tensões na flexão simples, né, a gente deve inicialmente considerar um trecho de viga, né, ou de qualquer outra peça fletida, mas no caso é de uma viga, de comprimento dx, né, então comprimento elementar, tá, que vai ser submetido à flexão, né, por um momento fletor de intensidade m, tá certo? Então repara inicialmente, né, que todas as fibras, né, entre aquelas duas retas verticais, né, ou seja, o comprimento MP lá em cima é igual ao comprimento EF, que é igual ao comprimento NQ lá embaixo, tá certo? Então nós vamos avaliar o que vai acontecer quando esse trecho da viga for submetido, né, à flexão, tá? Com esse momento fletor que está aí, nós verificamos o que? Que você vai ter uma compressão na parte de cima, ou seja, tendendo a reduzir a dimensão daquelas fibras. Então as fibras, por exemplo, MP e EF tendem a reduzir o seu comprimento. Uma tração na parte inferior, né? Por exemplo, aquela fibra NQ tende a alongar o seu comprimento, né? Ok? Então, se nós vamos ter uma compressão, né, com redução de comprimento na parte de cima, tá certo? E uma tração na parte de baixo, com aumento do comprimento, obviamente entre elas nós vamos ter alguma região em que você não vai ter nem alongamento nem encurtamento, né? Vai ser uma região que a gente vai chamar de linha neutra, né? Onde as deformações serão nulas, tá? E, consequentemente, as tensões também serão nulas, né? Então, será uma linha tracejada que será chamada de linha neutra ou de eixo neutro da viga, ok? E nós vamos chamar de Y aquela distância de uma fibra qualquer, que no caso é a fibra EF, ao eixo neutro dessa viga, ok? Muito bem. Então agora a gente já vai analisar o mesmo trecho da viga deformada, né? Tá certo? Então repara, ela tem uma compressão na parte superior, uma tração na parte inferior da linha neutra, né? Linha neutra é essa onde as deformações são nulas, ok? E repara então que o comprimento, né, da linha neutra não se alterou. Se ele valia dx, continua sendo dx, né? E nós vamos aproximar esta deformada da linha neutra, né, como se fosse um arco de uma circunferência, ok? E esse arco tendo entre aqueles dois trechos citados, né, definido pelas linhas verticais MN e PQ, né, como tendo uma variação angular dθ, tá certo? Então vamos lá, reparando que a gente tem, né, vamos analisar uma fibra a uma distância y acima da linha neutra, ok? Muito bem. Então, para a gente obter as deformações normais, né, a gente considera justamente aquela linha longitudinal EF, localizada entre os planos MN e PQ, né,
e o seu comprimento depois da flexão vem a ser justamente ρ, que é o raio de curvatura, menos y dθ. Então, essa expressão ela é obtida simplesmente dessa geometria, tá? Então, aquele arco EF, tá certo? Ele é nada mais, nada menos que o raio, só que o raio ali é ρ menos y, tá certo? Vezes dθ. Então, voltando para esse slide, né, a gente tem o comprimento L' após a flexão, já na deformada, é ρ menos y dθ. Se eu abrisse os parênteses, né, fizesse a distributiva ali, teria ρ dθ menos y dθ. Mas ρ dθ é justamente dx. Se a gente voltar naquela figura, né, você verifica que o dx é igual a ρ dθ por simples geometria também. Não é isso? Muito bem. E a deformação, né, a deformação longitudinal, vocês devem lembrar da primeira aula, nada mais é que a variação de comprimento sobre o comprimento inicial. Então, né, é o comprimento final menos o inicial dividido pelo inicial. O comprimento final é dx menos y dθ, menos o comprimento inicial, que é dx, dividido pelo comprimento inicial, dx. Então, naquele numerador, né, o dx corta com menos dx, me sobra menos y dθ dx, né? Mas o dθ sobre dx nada mais é que igual a ρ, porque o dx é igual a ρ dθ, né? Se o dx é igual a ρ vezes dθ, né? Dθ sobre dx é igual a 1 sobre ρ, tá certo? Então ficou menos y sobre ρ, a expressão final para a minha deformação linear. Então, ε igual a menos y sobre ρ. O que a gente já pode concluir daí? Né? Se o y é medido a partir da linha neutra, ok? Então, na linha neutra, o y é zero, tá ok. A deformação vai ser zero na linha neutra, como já era uma hipótese, né? Tá? E essa deformação vai variar linearmente com a distância à linha neutra, vai variar com y. Então, vai ser máxima na distância máxima da linha neutra, por exemplo. Ok? Muito bem. Para calcular a tensão normal vinculada a essa deformação, a gente aplica a lei de Hooke básica, né? Unidimensional, ou seja, o σx é igual a εx. Como x é o eixo da viga, né? Então, εx é justamente o que foi calculado menos y sobre ρ. Então, a tensão σx será novamente menos E vezes y sobre ρ. Ok? De novo, eu concluo também, então, que a tensão normal será nula, a tensão normal devido à flexão, né, será nula na linha neutra e vai variar linearmente com a distância a essa linha neutra, né? Muito bem. Como eu estou tratando com flexão simples, né? Então, na flexão simples, eu não tenho nenhuma seção, um esforço normal atuante na direção x, tá certo? Então, o somatório de forças na direção x tem que ser igual a zero, não é isso? Mas cada força elementar na seção vai ser dada pela tensão vezes o elemento de área, que é dA. Ou seja, eu tenho um elemento de força ali, dF, que seria igual a σx dA. O somatório dessas forças elementares terá que ser igual a zero, ou seja, a integral ao longo da área de σx dA tem que ser igual a zero. O que me leva que a integral ao longo da área de menos y sobre ρ dA é igual a zero. Como eu tenho que o E é constante e o ρ também não variam com relação à área, né? São elementos independentes, posso colocá-los para fora do sinal de integral e vou ficar então que a integral ao longo de A de y dA é igual a zero, que é justamente o que me demonstra que a linha neutra passa pelo centro de gravidade da seção, ok? Se a gente lembrar que a definição de centro de gravidade, né, y barra vezes A é igual à integral de y dA, né? Se a integral de y dA deu zero, então o y barra para esse sistema de referência é zero. Então significa que eu estou passando pelo centro de gravidade da seção. Então essa primeira conclusão é muito importante, porque ela me mostra que a minha
linha neutra passa pelo centro de gravidade da seção, né? Porque até então eu não tinha essa informação. Eu sabia apenas que existiria uma linha neutra, né? Onde a deformação seria nula e a tensão consequentemente também nula, porque eu tinha, devido à curvatura, fibras comprimidas, né, com redução de comprimento, fibras tracionadas. Então, entre elas, obviamente, teria que haver fibras em que não houvesse nem tração e compressão, como foi a nossa hipótese. Mas até então nós não sabíamos por onde passava a linha neutra. E com essa dedução agora, nós conseguimos obter a informação de que a linha neutra passa pelo centro de gravidade da seção. Ok? Muito bem. Nós fizemos o equilíbrio do momento, né? Aí agora eu vou ter que o momento total será a soma dos momentos elementares. Cada momento elementar será a força elementar, σx dA. Então a força é σx dA. O momento dessa força elementar vai ser o valor da força vezes o braço de alavanca, que é y. Então vai ser σx dA vezes y. Então o momento vai ser igual a menos integral ao longo da área. Aquele sinal de menos é para compatibilizar com a minha geometria, tá? Então menos integral ao longo da área de σx y dA. Né? De novo, colocando o E sobre ρ para fora, né? Fico com integral ao longo da área de y2 dA. Só que essa integral, a gente já viu na geometria das massas, que é justamente o momento de inércia em relação ao eixo de flexão. Se a gente admitir que o eixo da viga é o eixo Z, né, e que o eixo Y está na vertical, o eixo X na horizontal, o eixo da viga, né, a flexão ocorre em torno de um eixo ortogonal ao plano, que seria o eixo Z. Então, se é o momento de inércia em relação a Z. Então, aquela expressão fica sendo E vezes a inércia Z sobre ρ. Né? Ok? Mas se eu considerar o que eu já obtive na expressão dos slides anteriores, né? Tá certo? Eu tenho lá que o Y sobre ρ vai ser o menos σx sobre E, né? Tá certo? Ok? Então eu posso dizer que o meu momento seria igual a menos σx e Z dividido por Y, né? Tá? Então voltando ali, ó. Na verdade eu tenho que eliminar o E sobre ρ daquela expressão lá da direita. Ok? E o E sobre ρ, então, olhando nesse slide anterior, né? Ele vai ser, o E sobre ρ vai ser menos σx sobre Y, tá? Então, apareceu onde estava o E sobre ρ, menos σx sobre Y vezes o IZ, né? Igual ao momento. Ou que o σx é igual a menos MY sobre IZ. Ok? Bom, então esse sinal de menos, ele é importante porque para o Y positivo, com a flexão ocorrendo naquela situação que eu mostrei, né? O momento positivo tracionando as fibras inferiores, tá? Com o Y positivo para cima, para que eu tenha compressão, tem que ter sinal de menos aí. Por isso que ele apareceu lá desde o início, né? Ok? Então, eu vou ter que o σx vai ser igual a menos o momento aplicado vezes a distância à linha neutra, dividido pela inércia em relação ao eixo de flexão. Ok? Então, eu concluo que eu já tinha mostrado, né, que o σx varia linearmente com a distância à linha neutra, uma vez que o momento fletor atuante na seção é constante, né, e que o momento de inércia em relação ao eixo de flexão também é constante. Então, acho uma expressão para o σx fácil de calcular. Basta que eu coloque os valores máximos e mínimos de y, né, ou os máximos em módulo, tá certo? Para achar as tensões normais, vamos dizer assim, extremas, as tensões normais que ocorrem nas bordas da seção, ou nas bordas superior e inferior dessa viga. Ok? Muito bem. Então, conclusões que eu já falei, né? As tensões normais variam linearmente com a distância à linha neutra. Quanto maior a inércia em relação ao eixo de flexão, menor o efeito das tensões, claro, né? Então, quanto maior a inércia, né? E ela está no denominador, né? Quanto maior, menor vai ser o resultado daquela expressão e menor vai ser em módulo
a tensão normal atuante, tá certo? Muito bem. E a gente faz uma observação aqui, né? Quer dizer, você tem o σx igual a menos y sobre z. A gente pode colocar, né, que o σx máximo vai ser menos o my máximo sobre z, né? Ou que o σx máximo vai ser menos m. Se eu colocar o y máximo lá para baixo, aquela expressão iz sobre y máximo costuma ser chamada de w, que é o módulo resistente elástico da seção, né? E que é um valor que normalmente é fornecido em tabelas de perfis, pois é um valor que só depende da geometria da seção, tá? Então é muito comum, né, naquelas tabelas de perfis que vocês encontram, inclusive no livro do Beard Johnson, e são fornecidas pelos fabricantes de perfis, né, você encontrar esse valor W, tá certo? Então a tensão máxima vai ser menos M sobre W, se for uma seção simétrica. Se for uma seção não simétrica, né, você vai ter um W para compressão e um W para tração, tá? Muito bem. Então aí nossas conclusões, né, quer dizer, a tensão e a deformação variando linearmente com a linha distância, a linha neutra, né, ok? Aí nós temos alguma coisa tratando sobre a NBR 800, né? Então, nessa norma de estruturas metálicas, você já admite que é chamada formação de rótulas plásticas, né? O que acontece? Você observa ali, do lado esquerdo da figura, né, o momento fletor aplicado nesse perfil I, tá certo? Então ele vai ter uma variação de tensões linear com a distância à linha neutra, né? Então temos lá inclusive a linha neutra indicada como LNE, né? Até que as fibras externas, né, superior e inferior, atinjam a tensão de escoamento, e nesse caso nós temos uma seção simétrica, né? Então, antigamente, você dimensionava um perfil metálico até esse limite, ou seja, até que as fibras externas, superior e inferior, atingissem a tensão de escoamento. Agora não, agora você permite, e além disso, a norma permite que a gente vá além disso, né? Só como ela considera que o diagrama tensão-deformação do aço pela NBR 800, não estou dizendo que o diagrama real seja esse, né? Ele atinge um patamar constante com uma tensão de escoamento, né? Que aí na norma é chamada de FY, a tensão de escoamento. Uma vez que as fibras externas atingiram a tensão de escoamento, a tensão ali não cresce mais, mas você vai escoando as fibras internas, até que toda a tensão, toda a seção, esteja com a tensão de escoamento, que gera aqueles dois retângulos que estão no canto direito da figura, né? Tá certo? Então, a partir dali você não aceita nenhum acréscimo de momento, né? É como se fosse um pino que não resistisse mais a momentos. E ali então passa a se formar a chamada rótula plástica na seção, tá? Ok? Então isso é mais como curiosidade, né, para mostrar a vocês que esse estudo da resistência de materiais no curso básico depois será aprofundado em alguns cursos como de engenharia de fortificação e construção, engenharia mecânica e de materiais, por exemplo. Ele tem aplicabilidade, né, e vai-se além disso, tá? Como eu falei aí para a NBR 800, que é a norma brasileira para projeto e execução de estruturas de aço e mistas de edifício. Muito bem. Bom, então, nesse caso, como eu falei, né, da NBR 800, né, na formação de... Então, esse caso aí, quando fala-se neste caso, é na formação de rótula plástica, né, tá certo? Toda a seção entrou em escoamento e não resiste a aumento de fletores adicionais, funcionando a seção como rótula plástica. Para seções retangulares, o momento resistente plástico nessa hipótese é 50% superior ao momento resistente elástico. Então, o ganho que se teve com essa norma, né, é que você passou a ter uma... Se fosse, por exemplo, no caso de uma seção retangular, um aumento de 50% na sua resistência à flexão, tá? No caso de uma seção I, como aquela exemplificada, fica em torno de 30%, mas já é um ganho significativo, tá certo? Ok? Então nós estamos avançando mais na capacidade de resistência do material. O que é possível hoje em dia
porque os cálculos são feitos de forma computacional, né, e não mais manualmente, né? Então se engana quem fala hoje que o engenheiro civil é um engenheiro de tabelas. Isso já morreu há muito tempo, né? O engenheiro civil hoje em dia é um engenheiro de computador, que sua ferramenta de projeto é o computador, tá? Na realidade, que nós tínhamos, né, muitos cálculos repetidos a serem feitos, que foram ao longo da história tabelados, né, tá certo? Posteriormente colocados em rotinas de máquina de calcular, e já desde a final da década de 80 e década de 90 foram implementadas rotinas computacionais para esse cálculo, né? Então hoje em dia o engenheiro civil é um engenheiro que usa intensivamente, né, programas de computador nos seus projetos, tá certo? Muito bem. Bom, falamos ali das tensões, mas a gente pode falar também das deformações, né, que se baseiam na equação da elástica. A equação da elástica, ela nos dá justamente a deformada do eixo da viga, tá certo? Ou seja, deslocamento de pontos do eixo da viga, né? Nós temos então, de uma equação já vista aqui, né, que o M é igual a E vezes Z sobre ρ, ou M sobre E vezes Z, ali o I tinha que estar em maiúsculo, tá? E Z igual a 1 sobre ρ, né? Mas da geometria a gente tem que 1 sobre ρ é d2y dx2 dividido por 1 mais dy dx ao quadrado. É a equação da curvatura de uma curva, né? Para pequenas deformações, a gente pode dizer que o quadrado, aquele termo ali, é muito menor que a unidade. O seu quadrado, então, soma em presença da unidade. Então, aquele denominador que está entre colchetes pode ser aproximado como sendo igual a 1, tá certo? Então, a gente teria que 1 sobre ρ seria a segunda derivada de y em relação a x. Ou que o m sobre o e e z, repito, o iz é o momento de inércia em relação à flexão, deveria estar em maiúsculo, tá? Mas isso não altera a nossa compreensão, tá? Então nós caímos numa equação diferencial de segunda ordem, que é a equação da elástica de uma viga. Ok? d2y dx2 é igual a m sobre i, tá? Muito bem. Falando ainda da tensão cisalhante, né? Então, vocês devem lembrar que eu falei lá no início, né? E vocês viram isso na disciplina de mecânica, né, que a derivada do momento é o cortante, né? Então, se há um diagrama de momentos fletores numa estrutura, como numa viga, você terá também um diagrama de esforços cortantes, que será obtido pela derivada do momento fletor. Uma das maneiras de se obter, né? Tá certo? Então, se há fletor, há o cortante associado, né? E esse cortante associado dará origem a tensões cisalhantes. O que está se fazendo nessa figura é considerar, do lado esquerdo, né, nós estamos olhando uma seção retangular de uma viga, tá? De base B e altura H, tá certo? A figura do meio, nós estamos olhando essa viga pelo seu lado, lateralmente, né? Então repara que na primeira figura nós temos os eixos Z, que é o eixo de flexão, e o eixo Y, onde se mede a distância e a linha neutra. Na segunda figura, nós estamos olhando justamente como olhando lateralmente para a viga. Você repara que aparece aí o eixo X, que é ortogonal a Y e Z. Tá? Devido ao aumento fletor, nós temos então essas tensões normais variando linearmente. Isso já foi demonstrado, né? Então nós tínhamos esse pedaço dx da viga, né? Um pedaço da viga de comprimento dx, com o momento m do lado esquerdo, m mais dm do lado direito, né? Com seus correspondentes valores de tensões decorrentes, né? E nós vamos analisar um pedaço dessa viga, que é aquele que está achurado lá em cima, tá certo? Então eu vou imaginar que eu possa destacar aquela parte que está achurada, ok? Muito bem. Na parte de cima, como não tem nada, ela não está submetida a nenhuma força. Ela está aberta ao espaço, né? Na parte inferior, a gente vai admitir que ela está submetida a uma tensão cisalhante, que nesse caso a gente admite constante ao longo da largura da viga. Tá? Então essa tensão cisalhante ela seria constante ao longo da largura da viga e nesse comprimento dx. Então,
esse pedaço que foi retirado lá de cima, ele vai estar submetido do lado esquerdo a uma força F resultante, decorrente das tensões normais. Do lado direito também a uma força F mais DF, resultante também das tensões normais. Na parte de baixo, há uma força horizontal resultante da tensão cisalhante. Lembrando que se tensão é força sobre área, a força será a tensão vezes a área. E a tensão, nesse caso, que é tal, vai ser multiplicada pela área B vezes dx, B sendo a largura da viga, né? Para entender isso, tem que realmente olhar com calma a figura, tá? Muito bem. Então, a gente vai fazer o equilíbrio de corpo livre daquele pedaço ali destacado. Então, a força do lado esquerdo, né? Ela vai ser a integral de y0 até h sobre 2, né? De sigma x dA. Porque sigma x dA seria o dF, o momento, a força elementar, desculpe, né? Tá? Mas o sigma x é o my sobre i. Ok? O F mais dF vai ser a integral também de y0, aquele início do pedaço lá que eu estou colocando na vertical, né? Até h sobre 2. De m mais dm, porque é o momento ali sofreu uma variação dm, sobre i vezes y dA. Também dando origem àquela força elementar dF, tá certo? Na hora que eu colocar tudo isso lá em equilíbrio, né? Naquela equação de equilíbrio, eu vou ficar com tal vezes b vezes dx é igual àquela primeira integral menos a segunda, que aparece nessa primeira equação, tá certo? Bom, fazendo as mudanças aí necessárias, né? O my sobre i vai cortar com o my sobre i da segunda integral. O dm eu posso colocar para o lado esquerdo, porque não interfere, não varia com a área, né? Tá certo? Então vou ficar aqui, a tensão cisalhante vai ser igual a 1 dividido pela inércia vezes a largura, vezes dm dx, ou seja, a variação do momento em relação a x, que é nada mais que o cortante, né? Vezes o que sobrou da integral, que é a integral de y0 até y sobre 2, de y dA, que é chamada momento estático de primeira ordem, né? E o dm dx é o cortante, né? Chamou-se nessa figura de V, e B é a largura da seção. Então a minha tensão cisalhante fica sendo igual ao esforço cortante multiplicado pelo momento estático de primeira ordem daquele pedaço de viga, tá certo? Esse momento estático pode ser calculado como sendo a sua área vezes a ordenada do centro de gravidade dessa área em relação ao centro de gravidade da viga, tá? Então é uma maneira mais fácil de calcular. Isso tudo dividido por B, que é a largura da seção, vezes a inércia, ok? Destaco que, embora essa fórmula tenha sido deduzida para uma seção retangular, ela valeria também para uma seção não retangular, tá? Com qualquer variação aí da sua largura, ok? Muito bem. Então a gente já tem, né, para essas relações, o esforço normal dá origem à tensão normal. Isso foi visto lá na primeira aula, né? Esforço cortante dá origem à tensão cisalhante, visto tanto na aula anterior como na aula de hoje, mas por questões diferentes. Lá era o cortante num cisalhamento simples ou duplo de um parafuso, né? E aqui é o cortante associado ao momento fletor. E o momento fletor dando origem à tensão normal. O único esforço que está faltando aqui, e que será objeto da próxima aula, é o momento torsor, que dará origem à tensão cisalhante também, tá certo? Então nós teremos um total de 4 esforços, 2 dando origem a tensões normais e 2 a tensões cisalhantes. Lembrando que num caso geral de carregamento, né, eu estando no regime linear e sendo válido o princípio da superposição de efeitos, eu poderei superpor os efeitos dos diversos esforços, ok? Muito bem. E para encerrar, nós temos aí as tensões na flexão composta, né? A flexão composta é quando você tem flexão em relação aos eixos que atuam na seção, em relação, no caso, ao eixo Z e ao eixo Y, né?
você repara que ali, na nossa figura, você tem uma força P excêntrica, né? Aquela carga P ela não está aplicada no centro de gravidade da seção. Então você pode, por exemplo, criar um sistema estático equivalente quando você desloca a força P para o centro de gravidade, mas desloca com ela os seus momentos fletores, como aparece nessa figura, o MZ e o MY. Nessa figura ela foi colocada propositadamente, né, tanto o P, aí a sua posição, para dar sinais positivos, né? Ou seja, o P é de tração e tanto o MY, desculpe, não tem MX, o MY como o MZ estão na direção positiva dos respectivos eixos, né? E aí a tensão normal em qualquer ponto dessa seção pode ser obtida pela superposição de efeitos. Então vai ser o P sobre A, né? Lembrando que se o P é de tração, já está no sinal correto, é positivo. E se ele for de compressão, será negativo, ok? E no caso do MZ, por exemplo, né, a gente colocou esse sinal negativo para corrigir a convenção de sinais do Y, né? Por quê? Do jeito que o MZ está aplicado, para Y positivos, ele vai gerar tensões de compressão que são negativas. Então, para ajustar fisicamente, né, o conceito físico como é que diz? Ao matemático, né, nós colocamos esse sinal de menos, de maneira que com o MZ positivo, para valores positivos de Y, você terá compressão. E para valores negativos de Y, menos com menos vai dar mais, você terá tensões de tração. Se o MZ fosse negativo, ele estivesse no outro sentido, né, rodando para o outro lado, também daria certo, porque ele daria tração em cima, mas o próprio MZ seria negativo, negativo com negativo dando positivo, com Y positivo, ok, tá? E teríamos uma compressão embaixo com Y negativo. Então aí teríamos 3 sinais negativos que dariam um sinal negativo. Então não teria problema. Já para o MY não há problema, porque o MY positivo, né, como está ali, tá certo? Ele vai gerar tração no Z positivo e compressão no Z negativo. Então não precisa nem fazer um ajuste de sinais, tá certo? Então o que essa figura mostra para o caso da flexão composta é a superposição de efeitos, né? Ou seja, a tensão normal em um ponto qualquer é a soma das tensões produzidas, tá certo, pela carga centrada, né, de tração ou compressão, mais as tensões normais causadas pelos momentos fletores que atuam na seção, ok? Então eu encerro aqui essa nossa terceira aula expositiva, né? Ok? Vocês terão aí a aula de exercício em que isso vai poder ficar ainda mais claro, né? Tá? E nos vemos na próxima aula, que nós vamos tratar